Olá, tudo bem? Meu nome é Frois, sou coordenador da Quatro Tempos e hoje quero falar de um tema diferente para você, algo que me veio à cabeça e que eu quero compartilhar com você. Sabe, eu acho que uma das coisas que a gente mais vive nesta vida é aquilo que a gente chama de polaridades. A gente não sabe direito se a gente quer ser bom, se a gente quer ser mal, se a gente quer ser legal, se a gente não quer ser tanto, não é? E como é que a gente faz, então, para definir qual é o caminho que a gente quer seguir? Olha, um monte de religião, um monte de pessoas dizem que o melhor é o caminho do meio. Mas que caminho é esse, então? E como traçar esse caminho do meio? Bom, para você encontrar o seu caminho, para encontrar o caminho do meio, nada melhor do que você se conhecer mais. E aí eu quero até usar um exemplo sobre essa questão de polaridade, essa questão de caminhos, que eu pensei esta semana e foi muito legal. Estou muito motivado até por conta de alguém com quem eu estive, que me falou, trouxe uma pequena frase para mim, e aí eu comecei a pensar um pouco também em outros elementos que eu já trazia, outros conhecimentos que eu já trazia. Então hoje eu quero falar para você um pouquinho do que é da relação que existe entre o diamante e o grafite, não é? Eu não sei se você já ouviu falar em alotropia. Eu podia definir a alotropia aqui para você, mas eu vou deixar isso para que você possa procurar. O que é alotropia? O que é um elemento que se apresenta de uma forma alotrópica. Então eu vou deixar para que você possa procurar isso. Mas talvez você mate essa charada na medida em que eu for falando desses dois elementos. Sabe, o elemento, o diamante e o grafite, nós estamos falando do mesmo elemento carbono. É deste mesmo elemento que a gente está falando. E o que a gente está dizendo então? Bom, se a gente falar sobre o diamante e o grafite, quais são as comparações que a gente poderia fazer entre um e outro? Primeiro, que o diamante tem uma dureza altíssima, dureza e resistência muito alta. Então, o diamante é muito inflexível, ele é muito duro, tem uma resistência alta e tem uma dureza muito alta. Já o grafite tem uma dureza baixa e uma resistência muito baixa. A resistência também, a condutividade elétrica, a forma como ele deixa passar a eletricidade por ele. O diamante tem uma condutividade baixa também, a eletricidade passa de forma muito baixa por ele. Mas já o grafite tem uma condutividade alta. Então você utiliza o grafite e tem uma grande condutividade. Que vem uma outra coisa também, a questão da resistência, não, da resistência eu te falei, do brilho. O brilho. Enquanto o grafite tem um brilho que ele tem pouco brilho, já o diamante tem um brilho enorme, não é? Aí tem uma coisa que eu acho que é legal, né? Estou falando de um, estou falando do outro, mas quero que você pense um pouco. O que será melhor ser nesta vida? Porque veja, tem elementos que existem em ser um diamante que seriam muito positivos para a gente. Mas tem elementos em ser um grafite que também seriam muito positivos para a gente. Isso acontece comigo também. E quero te colocar uma outra curiosidade também. Falando de diamante e falando de grafite, você sabe basicamente qual é a sua composição, a composição do nosso corpo? Quero te dizer o seguinte: mais de 61% do nosso corpo, se a gente fosse dividir ele em partículas, se a gente fosse dividir ele de uma forma atômica, a gente entenderia que mais de 61% do nosso corpo é oxigênio e cerca de 19% do nosso corpo é carbono, uma outra forma alotrópica destes mesmos elementos. Então eu poderia tomar aqui em mim como um exemplo, que em parte eu sou diamante, em parte eu sou grafite. E o que é melhor? Nenhum nem outro. Vai ser bom ser grafite. Em alguns momentos vai ser muito bom ser grafite. Mas em alguns momentos vai ser muito bom eu ser diamante também. Então o que é legal? Legal é o equilíbrio. Quando a gente tem equilíbrio, essa é a melhor coisa que podia acontecer. Mas como é que eu vou encontrar esse equilíbrio? Simples. Cara, se trabalhando, não tem um outro jeito. Olha, sabe, eu sempre faço um convite para você para vir conhecer o nosso trabalho, mas hoje especialmente eu quero fazer esse convite para que você pense um pouco sobre isso. Nós temos um trabalho que é o Leader Training. Ele acontece no final de semana. Você entra no domingo, você entra na sexta-feira à noite e sai só no domingo à noite. Aí o que você vai trabalhar neste treinamento basicamente? Talvez você trabalhe profundamente esta capacidade de não ter que ser nesta vida
só um diamante e não ter que ser nesta vida só o grafite, mas ser os dois ao mesmo tempo, pegar o melhor de cada um e transformar o melhor de cada um, de maneira que você possa equilibrar essas coisas, porque dentro de você há algo como o grafite, algo que pode escrever uma nova história, que pode fazer as coisas de uma forma diferente, que tem uma dureza que é baixa, que tem uma condutividade alta, que pode conduzir as coisas com muita energia, ou pode conduzir a energia que passa por si mesmo de uma forma muito legal, mas tem dentro de você também um diamante que tem um brilho enorme, e olha, só um diamante pode lapidar o outro, então é legal ser diamante, ter um brilho, ter essa característica de que todo mundo quer estar ao lado de um grande diamante. Então é bom saber qual é o meu lado diamante e qual é o meu lado grafite. Ah, mas o meu lado diamante também tem essa dureza alta, tem uma alta resistência, então tem algumas coisas que são difíceis ali. E o que eu posso fazer? Equalizar as coisas. Então meu convite, venha conhecer o LT, o Leader Training, e quem sabe lá você vai poder identificar este ponto de equilíbrio, porque eu sei que existe em você esta parte como o grafite tem, porque nós somos carbono também, não se esqueça disso. Então a gente pode ter esses elementos que o carbono tem e nós podemos ter os mesmos elementos que o diamante tem. Então no carbono, perdão, os mesmos elementos que o grafite tem, mas os mesmos elementos que o diamante tem. Então você pode ser maleável e brilhar ao mesmo tempo. Meu convite para você, venha para a LT, venha conhecer esse trabalho. E esse foi um minuto para reflexão, minutos para reflexão, falando um pouco sobre esta questão de polaridade e como é que a gente faz para trabalhar as polaridades, vivenciando e entendendo cada uma delas, né? Então eu trabalho o meu lado luz, que brilha muito, meu lado diamante, e trabalho o meu lado grafite, que é apagado, que está apagado também. Então eu trabalho os dois e vou trazer o melhor dos dois. É assim que a gente pode fazer um futuro melhor, se conhecer melhor. Eu espero você um dia dentro deste treinamento do LT. Agradeço a você por esse Minutos para Reflexão e quero te deixar um convite. Nós temos outros Minutos para Reflexão. Entre no meu canal, assine lá o meu canal. Carlos Frois é o meu canal no YouTube e nós temos um canal que é da Quatro Tempos, TV Quatro Tempos. Mas você pode entrar em contato conosco também através do Facebook, facebook.com/Quatro Tempos Cursos. Então você tem os nossos canais aí. Se você gostou desse Minutos para Reflexão, dê um like, diz que você gostou. Compartilha isso com outras pessoas. Talvez tenha pessoas que você conhece, pessoas que estão na sua vida, que ou elas são extremamente diamantes, duros como diamantes, brilham muito, mas são muito duros, ou elas são como o grafite, mole demais, não é, com pouca resistência. Então compartilhe isso com as pessoas e fale um pouco do que você entendeu sobre isso. Então compartilhe o nosso vídeo, posta aí nas redes sociais e esteja conosco. Lembra, meu canal Carlos Frois e nós temos um outro canal no YouTube que é TV Quatro Tempos. Eu espero você para um próximo Minutos para Reflexão. Obrigado por hoje e lembre-se sempre disso, hein? Você quer ser só grafite, mole, com baixa resistência, ou você quer ser só diamante, extremamente duro, com alta resistência? Talvez nenhum nem outro. O legal é a gente entender que a gente é carbono também e que a gente pode ser esta forma alotrópica diferente, entender que a gente pode ter uma nova forma e buscar esta nova forma sempre. Obrigado, nos vemos num próximo Minutos para Reflexão. Até a próxima. Obrigado.